Peço aos irmãos que já vão abrindo suas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Acompanhem os irmãos a leitura do texto que é base para nosso estudo nessa escola dominical. Assim diz as Escrituras: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor, santo Deus e grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. A graça, Senhor, inteiramente derramada sobre nós, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, nos preparar para lutar, Senhor, contra nossas inclinações, contra os nossos pecados, lutar, Senhor, contra nós mesmos. Todos os dias, Senhor, precisamos cingir-nos, Senhor, com a tua palavra, com a tua graça, Senhor, esperando inteiramente e de ser forte, Senhor, até a morte, sendo justos, Senhor, santos e sóbrios em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para que tudo isso venha a estar em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, que o Senhor nos conduza nesse momento de escola bíblica dominical, para que somente a tua glória, a tua honra, seja aquela que seja mostrada aqui. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele continua sua exposição para os irmãos que estão espalhados em 5 regiões diferentes. São Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso aí nós vimos no estudo passado. Os irmãos, eles estavam enfrentando diversas dificuldades, de forma que o apóstolo, ele escreve uma carta para confortar e instruir aqueles irmãos. Nós vamos relembrar um pouquinho que regiões eram essas, antes de nós adentrarmos ao estudo. Essas 5 regiões, elas se encontravam ao norte dos limites de Israel. Então, quando você chega na Terra Prometida, esses 5 pontos, eles estão ao norte. A distância, normalmente, que se tem de Israel até chegar onde esses irmãos estão, é de 900 quilômetros. Então, se você saísse de Israel, dos limites de Israel, até chegar nessas regiões, você teria que andar pelo menos 6 semanas. Uma viagem de 6 semanas. Os que viviam ali, aqueles irmãos, eles eram judeus, descendentes de judeus e gentios convertidos. Aqueles irmãos judeus que estavam ali, eles chegaram naquele ponto por conta das chamadas diásporas. As diásporas foi o momento em que Deus separou os israelitas da terra prometida. Assim como vimos em Malaquias, assim como vimos no Salmo 137, que o irmão Zaqueu trouxe, nós vimos que Deus espalha os seus filhos por conta da desobediência deles. Então, por meio dos babilônicos, dos medos, dos persas e dos romanos, eles espalham os judeus por toda a terra. E aí é por conta dessa perseguição que esses irmãos se encontram na Galácia, na Capadócia, Ásia, Ponto e Bitínia. São 5 regiões diferentes. Esses eventos, eles espalharam eles, de forma que quando Pedro, ele vai até esses irmãos e prega, e esses irmãos são convertidos, eles estão nessas regiões totalmente diferentes. Então, por isso que há judeus nessas regiões que são totalmente distantes de onde é o limite de Israel. E a forma com que Pedro ele vai ensinar aqueles irmãos, vai instruir, é por meio da carta. A carta, ela é o elemento fundamental aqui, e é isso que nós acabamos de ler. Um pequeno trecho da carta que Pedro enviou para esses irmãos. Essas cartas, elas não eram mensagens rápidas. Elas precisavam ser bem preparadas para que fossem instruídos os irmãos. Pedro, nessa época, ele estava mais ou menos por volta de 60 a 64 anos depois de Cristo. Então, Cristo morre no ano 30, né? Por volta ali 30 anos, né? Ele 30, 33 anos ali nessa época, e depois de 30 anos, Pedro vai escrever
Primeira de Pedro para aqueles irmãos. Então, nesse momento, provavelmente Pedro estava preso. Ele estava preso em Roma. Então, ele vai escrever nos seus últimos anos de vida a carta para a Primeira de Pedro, que são os irmãos dessas 5 regiões. Então, Pedro ali estava provavelmente preso em Roma e estava aguardando o seu julgamento para, provavelmente 2 anos depois, ser martirizado, junto com sua esposa. Então, Pedro ele foi martirizado, foi crucificado de cabeça para baixo, e sua esposa também foi crucificada. Então, eles foram os mártires, provavelmente 2 anos depois. Só que esses irmãos, eles não estavam sendo perseguidos somente por um tipo de pessoa. O que estava acontecendo naquele momento é que Roma estava perseguindo os cristãos, porque Nero colocou fogo em Roma. Quando Nero coloca fogo em Roma, ele culpa os cristãos e aí a perseguição começa. Então aqueles irmãos são apertados, eles são afligidos, mas não é somente Roma. São seus próprios parentes que muitas das vezes perseguiam aqueles irmãos. Então a situação que eles se encontravam era muito difícil. Já pensou os irmãos pensar que o governo desse país começasse a perseguir diretamente os cristãos e os nossos próprios parentes começassem a nos entregar? Então aqueles irmãos estavam nessa situação. E aí surge a pergunta: a quem eles deveriam recorrer? Se eles estavam espalhados, 5 regiões diferentes, 900 quilômetros de Israel, não tinha com quem pedir ajuda. Pedro estava mais distante ainda, estava em Roma. E agora? A quem esses irmãos deveriam recorrer? O que é que eles deveriam fazer em meio a uma situação como essa? Essa carta ela vai mostrar exatamente a resposta a cada dificuldade que eles passavam naquele momento. Então, a resposta para como ser vitorioso em meio a essas perseguições, que é o título que nós temos para esse estudo, Vitorioso em Meio às Provações, parte 2, ele vai mostrar e vai responder como aqueles irmãos deveriam enfrentar vitoriosamente as provações. A primeira forma com que Pedro apresentou, que nós vimos no estudo passado, para aqueles irmãos, era que primeiro eles deveriam confiar em Cristo. A primeira forma deles serem vitoriosos em meio à provação é confiando em Cristo. Foi por meio de Cristo que Pedro apresentou um consolo àqueles irmãos, um firmamento de que eles não estavam sozinhos nessa luta e que havia alguma pessoa para que eles pudessem recorrer. As dificuldades que eles passavam estavam sendo vistas pelo seu Senhor e as suas provações eram apenas por breve tempo. E o fim das provações seria o consolo eterno. Esse foi o primeiro ponto que ele coloca. Por isso que na continuação da exposição de Pedro, ele vai apresentar mais 2 formas com que podemos ser vitoriosos em meio às provações. Essas aplicações que Pedro faz, elas são aplicações que nós devemos aplicar em nossas vidas. Deve ser algo prático. Não é algo que deve estar somente na nossa mente. Eu devo confiar em Cristo, certo? Mas como eu devo praticar em nossas vidas? Isso que ele vai mostrar. E o cristão ele vai ser vitorioso em meio às provações quando ele cingir o entendimento e esperar na graça. Esse é o primeiro ponto desse estudo que Pedro vai abordar. Que os irmãos eles vão ser vitoriosos quando eles cingir o entendimento e esperar na graça. Vamos ler o versículo 13 do nosso texto base de 1 de Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingir o entendimento se refere à prática em que as pessoas daquela época faziam para desimpedir os movimentos do seu corpo. Eles arregaçavam as mangas, eles puxavam as roupas que eram muito longas um pouco mais para cima e prendiam com a corda. Então eles ficavam mais livres, mais rápidos. Quando você precisa correr, você não ajusta sua roupa, ajusta sua calça, ajusta sua camisa para dentro da calça, prepara e corre. Eles faziam da mesma forma, só que faziam isso para seus trabalhos manuais
e também, se caso eles precisassem, correr ou ir a longas distâncias. Assim também o apóstolo Pedro, ele vai pegar essa imagem e vai mostrar para os irmãos. E essa imagem, ela pode se aplicar aos nossos dias. Porque quando ele precisa cingir-se, ele precisa preparar o seu entendimento. Então, da mesma forma que você precisa se preparar para fazer um trabalho manual, você precisa se preparar e preparar o seu entendimento para aquilo que vai ser trazido logo após pelo apóstolo Pedro. Eu imagino que muitos pensamentos estavam ocorrendo para aqueles irmãos, naquele momento. Todos os dias eles eram testados. A ansiedade e os temores afligiam aqueles irmãos, assim como nos aflige da mesma forma nos dias de hoje. Quantos de nós, muitas das vezes, basta apenas uma notícia ruim e nós ficamos abalados o dia todo? Muitos deles não tinham para onde ir. Então, aquelas ansiedades, aqueles pensamentos que vinham na mente deles, eles tinham que lutar. E muitas das vezes, somente eles, e era ele, e Pedro vai mostrar que era ele e Cristo. Então, eles deveriam confiar em Cristo. De que forma eles fariam isso? Cingindo o entendimento, preparando o entendimento. O cingir o entendimento, ele deveria ser com sobriedade. Então, você deveria preparar o seu pensamento, a sua mente com sobriedade, com sabedoria. Eles deveriam preparar seus pensamentos não com um espírito impulsivo, mas com equilíbrio e vigilância. A conduta do cristão deve ser sóbria em todos os momentos da vida. O cristão é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Devido às situações em que estavam, não cingiram o entendimento daqueles irmãos, poderia levar a tomar decisões que dessem mau testemunho do Evangelho. Semelhança com os dias atuais, lembram os irmãos do que aconteceu exatamente há pouco tempo atrás, o que muitos cristãos fizeram em pouco tempo atrás para reivindicar seus direitos, a forma como eles fizeram. Eles apenas caíram na cilada de Satanás. Estão pagando por isso, mesmo que injustamente. Esses cristãos que eu estou me referindo hoje estão presos, muitas das vezes, porque tomaram a decisão errada. Ao invés de serem presos por pregar a palavra, foram presos como alguém que ameaça a segurança de um país. Eles foram presos porque não cingiram o entendimento. Não cingir o entendimento levou eles a uma cilada, mesmo que eles estivessem reivindicando coisas justas, mas eles foram presos. Os cristãos devem ser mansos como as pombas, mas devem ser astutos como as serpentes. Não dê ao inimigo munição para lhe atacar. Espere no Senhor, que Ele vai lhe dizer como deve reagir a cada situação. Isso é cingir o entendimento e esperar com sobriedade. Lembre-se que foi Cristo que humilhou Satanás em suas provações. Lembre-se que quando ele estava nas dificuldades, nas provações, foi Cristo que conseguiu vencer a Satanás. Por isso, cinja a sua mente, seja sóbrio e espere nele, que aparecerá como você deve agir em meio às provações. Fechando esse parêntese, aqueles irmãos poderiam pensar em criar uma revolução para lutar contra o império. Os judeus faziam isso naquela época. É tanto que vemos em Lucas, nos estudos de Lucas, a hipocrisia deles quando vão condenar a Jesus e engrandecem César como um Deus, para que de forma alguma pudesse livrar a Cristo da morte. Aquilo fez Pilatos tremer, porque ele sabia que Cristo era inocente. Porque os judeus não se curvavam ao imperador de César, mesmo que fosse necessário morrer. Então vejam, a outra forma que aqueles irmãos poderiam fazer além dessa revolução, eles poderiam se isolar do mundo, né? Era outra forma que leva a outro extremo para aqueles cristãos ali que estavam sofrendo tentar fazer, se isolar, para viver como nômades. Não tinham uma casa fixa, ia ficar se mudando todas as vezes. Eles seriam como se fossem nômades cristãos, mas não fugir da perseguição somente. Eles queriam fugir se fosse para não ser encontrado de forma alguma, se isolar, fugir das dificuldades.
Mas Pedro sabe das consequências desses dois extremos, de não cingir a mente, em primeiro lugar, porque a impulsão e as decisões no calor do momento viriam e ocupariam a mente daqueles irmãos. Ele mesmo, Pedro, havia feito isso quando negou Jesus 3 vezes. As consequências de não ter cingido sua mente foi ele ter deixado que os criados da casa do sumo sacerdote fizessem negar algo que ele tinha há pouco tempo atrás jurado que faria, mesmo que fosse necessário ir para a morte. Então vejam o perigo de não cingir a mente em nossas vidas. Por meio de um criado, o cargo mais baixo que existia, um terceirizado, não é? Ele foi e negou a Cristo ao ser confrontado com um criado apenas. Ou os irmãos lembram também do outro exemplo que demos no estudo passado, quando Pedro tentou andar sobre as águas? Esse é outro exemplo de não ter cingido o entendimento. Vamos abrir no texto de Mateus 14 e vamos ver esse exemplo. Mateus 14, versículo 22. Mateus capítulo 22... capítulo 14, perdão, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Abraão, faça a leitura do versículo 22 e 23. Então veja só, aqui vai começar o teste para ver se aqueles irmãos estavam com a mente cingida. Veja só, a primeira coisa que Jesus fez, compeliu os discípulos a ir. Então ele deixou que os discípulos fossem na frente. Ele disse, vão. E aí eles foram, não é? Aí eles embarcaram e começaram a navegar. Foram lá no barquinho. Depois, enquanto ele despedia as multidões, os discípulos já foram, vão na frente. Quando Cristo despediu as multidões, ele foi fazer o quê? Quem arrisca a dizer? Ele foi orar. Olha só. Cristo foi cingir o entendimento. Ele foi se preparar. Enquanto os discípulos correram para pegar a embarcação e já ir na frente, como Jesus tinha falado, Jesus foi orar. Jesus foi se preparar, porque Jesus sabia que ali ia vir as provações. Os discípulos não sabiam. É assim na nossa vida. A gente não sabe quando é que vai vir as provações. Nós não sabemos. Mas nós precisamos estar preparados a todo momento. E o que é que Cristo foi fazer? Orar. Por que é que Cristo foi orar? Lá na frente, no fim da vida de Cristo, quando ele vai ascender aos céus, ele disse o quê? Que eu orei para que Deus não tirasse do mundo, mas que cuidassem desses irmãos aqui na terra. Ele estava orando todos os momentos para que aqueles discípulos que estavam saindo no barquinho naquele momento não desfalecessem e cingissem o entendimento. Então, ele despede as multidões e subiu ao monte. E aí foi orar. Só. Quando ele foi cingir o entendimento, ele não estava ao redor de pessoas. Ele foi sozinho para um lugar e foi orar. Cingir o entendimento, ele pode ser feito de diversas formas em nossa vida. Ele pode ser por meio de orações. Ele pode ser feito de meditações. Ele pode ser por meio de reflexões em nossas vidas. Tudo isso pode servir como cingir a nossa mente. Mas precisamos ter as Escrituras como centro. Senão, nós vamos cingir com outra coisa que não seja a palavra. Vamos continuar a leitura. Abraão, versículo 24. Veja só, assim, aqui começam as provações. Qual é a primeira provação que acontece aqui? Os irmãos conseguem identificar? Vou ler novamente o versículo 24, os irmãos acompanham e aí me respondem. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Qual é a primeira provação que eles vão passar aqui? A primeira provação ele começa com os ventos. São os ventos que começam a criar as ondas. E as ondas começam a tanto bater no barco, como os ventos empurram eles. Então ali começam as provações. As nossas vidas começam assim. Começa um vento, ele começa, aí começa a ficar mais forte, aí as ondas começam a bater no barco. Essa é o início dessas provações que os discípulos começaram a passar.
Vamos lá, vamos continuar. Versículo 25. Pode ler. Pronto. Aqui tem outro detalhe. Na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, ela é o último período até começar a ficar de dia. Então, a primeira vigília da noite começa, não é? Segunda. Ainda a segunda vai até meia-noite. A terceira vigília vai até 3 da manhã. E a quarta vigília vai de 3 às 6. Então, aquele momento em que os discípulos estavam era entre o período mais escuro e o período mais claro, o início do dia. Então, Jesus foi ter com eles naquele momento de escuridão. É a outra provação. Aqueles discípulos estavam no escuro. Então, imagine, você está sem luz, não é? Provavelmente, por conta dos ventos, poderia ter nuvens atrapalhando a lua, não é? Você fica no escuro, porque sem lua, num barco, não tem energia, não tem vela. Começa a dar um vento forte e começa a ter ondas no escuro. Então, olha as provações começando a surgir. Só que o que acontece? Jesus foi ter com ele andando sobre o mar. Então, o que acontece? Nesse momento, Jesus ele aparece sobre as águas. E ele vai se aproximando do barco que aqueles discípulos estavam. Versículo 26, Abraão. O que foi que eles fizeram? Eles gritaram. As provações tinham atingido eles e eles começaram a gritar. Eles não cingiram o entendimento. Eles não estavam preparados. Poucas horas antes, Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Um milagre que nunca ninguém tinha visto na face da terra. E eles não tiveram essa mesma reação. Eles não gritaram, eles não ficaram aterrados de terror. Porque um homem multiplicar para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas um pão, só que eles estavam no escuro, os ventos batiam e o barco estava balançando e eles começaram a gritar. E o que eles fizeram? Gritaram. Só que o grito aqui, ele também é um tipo de clamor. Eles gritam de desespero e de clamor. Só que esse clamor aqui, esse primeiro clamor que é mostrado, ele mostra que o que eles gritaram é um fantasma. Eles estavam gritando e clamando desesperados em um barco no meio da madrugada. Os discípulos eram os que estavam mais próximos de Cristo naquele momento, mas estavam gritando. A primeira coisa que veio na mente deles não foi a palavra que Cristo tinha ensinado, foram as influências pagãs que estavam influenciando aqueles homens. Por isso que eles gritaram, é um fantasma. Porque as influências pagãs daquele momento eram as mitologias gregas e romanas. Por isso que eles gritaram, é um fantasma, é um espectro, é um espírito, é algo que nós não sabemos e que está nos assombrando e está nos aterrando. Então eles começam a gritar. Será que muitas das vezes não somos da mesma forma? Quando as luzes elas se apagam, os ventos começam a balançar o barco e as ondas a atingir, será que nós não gritamos? É um fantasma? Assim como aqueles discípulos estavam gritando, não se diz outra coisa que eles estavam gritando, mas provavelmente estavam clamando, né? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas a primeira coisa que eles falam é um fantasma. Será que você não está sendo aparentemente forte no dia onde todo mundo está vendo você, mas à noite, ao ouvir as provações, você tem demonstrado incredulidade? Vamos continuar. Abraão, versículo 27. Olha só o que ele diz. Sou eu, não temais. Versículo 28. Olha só. Pedro diz, se és tu, Senhor. Se és tu, Senhor. Ele duvida, mas ele sabe quem é que está falando. Porque ele diz Senhor. Senhor aqui é com letra maiúscula. Ele sabia que era Cristo que estava ali, mas ele duvida. Porque ele não estava cingido. As provações estavam fazendo bombear, vamos dizer assim, na fé. Ele pergunta, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Um desespero misturado com fé, com incredulidade. Aí o que é que Cristo diz? Versículo 29, Abraão. Pronto, aqui ele decide, estou com fé, é Cristo, é Ele mesmo.
Eu estava gritando, era um fantasma, mas ninguém lembra, porque todo mundo estava gritando ao mesmo tempo, né? Todo mundo estava desesperado. Mas agora eu vou. Aí ele vai, desce do barco, porque Cristo disse, vem. Aí ele disse, estou com fé. Vou. Aí ele vai andando. Aí ele começa a andar, dá o primeiro passo, dá o segundo passo. Os discípulos já começam a ficar aterrados também. Porque Pedro está andando sobre as águas. Ali é fundo, é o mar da Galileia. Se eu não me engano, aquele mar que eles estavam ali era profundo. Eles estavam a distâncias da terra. Não tinha terra ali próxima, era água só. Só que Pedro, achando que já estava com a fé boa, porque há poucos segundos, né, ele decidiu ir, aí ele, versículo 30, o que é que ele faz de novo? Ele grita de novo. Esse grito aqui é melhor do que o anterior, porque o primeiro era sobre, é um fantasma, mas agora pelo menos ele grita, salva-me, Senhor. Então ele clama a Cristo. Nesse momento, ele começa a cingir o entendimento, porque ele clama aquele que deveria receber o clamor, que é Cristo. E aí o que é que acontece? O que é que Deus faz em nossas vidas quando clamamos de forma verdadeira para que Ele cinja o nosso entendimento? O que é que Ele faz? Versículo 31, Ele vai dizer isso. Ele estende a mão, Ele tira Pedro, Ele salva Pedro, Ele retira aquele que estava caindo, que não estava cingido, que não estava preparado, que não estava sóbrio, que não tinha se preparado. Cristo vai, estende a mão, puxa. Só que Ele não deixa assim, Ele corrige. Ele nos tira dos momentos de dificuldade, mas Ele nos corrige. Então o que é que Ele diz? Homem de pequena fé. O que é que duvidaste? Homem de pequena fé. Ele dá um cascudo em Pedro. O que é que você duvidou, Pedro? Você não tinha perguntado se era eu, o Cristo? Eu não disse que sou. Você não desceu e você não andou sobre as águas. Por que é que quando o vento bateu em você, você novamente afundou? Antes estava com o barco era que estava sustentando. Agora não, agora você viu que foi porque você não tinha cingido o entendimento. Não era por conta da incredulidade dos outros que estavam no barco, era a sua. Então, versículo 32, o que é que acontece? Vê só, assim que eles subiram, o que é que acontece? Cessou. Versículo 33, veja só, quando eles sobem no barco, o vento para. O que é que aconteceu? Aquilo era uma provação. Os discípulos, mais à frente, anos depois, vão perceber que aquilo era uma provação e que Cristo ter mandado eles sair no barco na frente era a provação. E o que é que eles fazem? Verdadeiramente és filho de Deus. O cristão, ele passa por essas provações. A provação era por breve momento, para testar a fé deles, para testar eles. Se sua mente estava cingida, por mais que mais tarde, quando Cristo não estivesse entre eles, aqueles homens lembrassem, estivessem mais preparados. Essas provações que vão acontecendo é para fortalecer esses homens. E aqueles irmãos também. Aqueles irmãos da Galácia, da Capadócia, Ásia, Bitínia e Ponto, estavam passando pela mesma coisa. Estavam no escuro. Eles estavam sozinhos. Cristo tinha deixado que eles fossem no barco para ir mais à frente. Então as provações estavam acontecendo com eles e eles deveriam estar prontos, porque Pedro estava afundando nas águas e agora Pedro está vendo os irmãos passar pela mesma dificuldade. Cinja o entendimento, ele fala para os irmãos, para que vocês não afundem do mesmo jeito que eu afundei quando fui andar por sobre as águas. Vamos voltar para os irmãos. O que é que aconteceria se aqueles irmãos não cingissem o entendimento? As trevas ocupariam a mente daqueles irmãos e os seus corpos os levariam de volta para as práticas pecaminosas onde eles viviam. Por isso que Pedro enfatiza primeiro a mente. Mas há uma segunda coisa, ele destaca que os irmãos eles precisam esperar inteiramente na graça. Então, aqueles irmãos eles precisavam cingir o entendimento e esperar na graça. Aqueles irmãos, eles não deveriam tomar qualquer atitude, não deveriam agir de qualquer forma, eles precisariam agir como cidadãos celestiais.
Eles receberam a graça de Deus, e agora eles deveriam agir como verdadeiros cristãos, porque eles eram. Então, quando eles estivessem com a mente cingida, preparado para os desafios, agora eles precisariam aguardar as ordens do general. Aqueles irmãos, eles iriam lutar, mas primeiro eles deveriam estar prontos. Nós devemos estar prontos, com a mente cingida, esperando as ordens do nosso Deus. Aguardar inteiramente na graça significa esperar por aquilo que oferece alegria, por aquilo que oferece prazer, por aquilo que oferece deleite, e mesmo em meio às provações. Aguardar na graça é ter certeza que Deus iria proporcionar para aqueles irmãos o suficiente para passar pela provação com deleite em Deus. Será que nós temos cingido nossas mentes e aguardados inteiramente na graça? Ou será que nós temos deixado que nossas mentes fiquem vagando pelos pensamentos terrenos, pelos prazeres terrenos, por aquilo que nos dá prazer? Cada pessoa tem um prazer diferente. Algumas pessoas têm o prazer inteiramente na família, então transforma a família em um Deus. Outros têm prazer somente em determinadas coisas, como viagens, férias. Cada um tem o seu prazer terreno, que pode estar ali afligindo, lutando contra você. Será que a sua mente ela se volta somente por isso? Ou você tem cingido seus pensamentos com o velho homem? Da mesma forma que o velho homem estava em você e você estava dominado, você tem ido para a batalha. Não, eu tenho experiência, eu vou lutar que eu vou conseguir. Eu já passei por isso, eu vou passar de novo. Então olha só, eu fiz desse jeito aqui, eu sei as manhas, né? Como o pessoal diz, sei as manhas, sei por onde passar. Aí vai passar com o velho homem. A preparação das nossas mentes é o primeiro passo. Só que o segundo passo que Pedro vai apresentar, ele só vai ser possível se você primeiro conseguir com sucesso fazer a primeira coisa, que é cingir a mente e esperar a graça. Só que o segundo passo, quando você cingir a sua mente, você tem que buscar a santidade. Então esse é o segundo ponto que Pedro vai apresentar aqui. Buscar a santidade ela é dividida em duas partes. A primeira é que você não deve se amoldar às paixões terrenas. Vamos ler o versículo 14, o de 1 de Pedro. Vamos voltar para 1 de Pedro 1 e ler o versículo 14. 1 de Pedro 1, versículo 14. Veja só, ele vai iniciar o segundo ponto, que é como filhos da obediência, presta atenção nesse termo, filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não se amoldar às paixões. É a primeira divisão. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, na busca pela santidade, você deve fazer o quê? Não se amoldar às paixões. Essa é a forma de você caminhar em meio para buscar a santidade. Essas palavras que ele escreveu aqui são só para cristãos, tá? Então não são para ímpios. Filhos da obediência, quando ele traz, é porque aqueles irmãos, eles eram convertidos. Não eram possível convertido, eles eram cristãos de verdade. Então eles eram filhos da obediência. Só que nesse momento eles estão no processo de santificação. O processo de santificação ele vai ser mostrado em Efésios capítulo 2. Vamos abrir rápido em Efésios capítulo 2. Estamos chegando no final, tá, irmãos? Então, Efésios capítulo 2. Alícia, faça a leitura do primeiro versículo de Efésios capítulo 2. Aqui ele está mostrando o processo do velho homem. Vocês estavam o quê? Vivos? Não, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2, Alícia. Viu? Filhos da obediência? Não, filhos da desobediência. Aqueles irmãos já tinham passado por esse processo. Eles já tinham sido salvos, eles já tinham sido separados. Antes eles eram filhos da
desobediência, não é? Veja o contraste. Agora, aqueles irmãos a quem ele escreve eram filhos da obediência. Veja só, Paulo escreve uma coisa e Pedro escreve outras e as duas se encontram. Pedro, ele vai se dirigir só aos crentes, aos filhos da obediência. Paulo estava mostrando o processo que o cristão passa até se tornar um filho da obediência. Vamos continuar. Versículo 3, Alícia. Vê, olha só o que Paulo está dizendo. Paulo diz que vocês outrora andavam segundo as inclinações da vossa carne. E o que é que Pedro fala? Não vos amoldeis às inclinações da carne. Então eles se complementam, vai se complementando os textos. Veja só, e qual é o outro ponto? É que ele chama os filhos da desobediência, tem outro nome também, filhos da ira. Ficou claro quando nós colocamos esses dois textos que Paulo apresenta quem anteriormente aqueles irmãos eram. Quais os seus costumes? Eles eram filhos da ira. Isso significa que filhos da ira eram filhos de quem, Alícia? De Satanás. Então aqueles irmãos antes estavam no domínio de Satanás. Nós, antes, vai se apresentar e vai falar para os filhos da obediência. Filhos da obediência significa que são filhos de Deus. São filhos de Cristo. Filhos da obediência são os de Cristo. Mas se aqueles irmãos eles já estavam na santificação, não é? Eles estavam sendo provados, por que é que Pedro fala não se amoldar às paixões da antiga natureza? Por que é que ele fala isso? Aqueles irmãos não eram crentes de verdade? Não era? Não era, Aline? Eles eram ou não eram cristãos de verdade? Aqueles irmãos eram, não é? Mas por que é que Pedro vai falar não se amolde às paixões carnais, às paixões antigas da natureza? É porque eles poderiam perder a graça? Será? Será que ele fala assim, você não se amolde às paixões da natureza? É porque eles poderiam perder e voltar para a mesma forma que eles estavam antes? Era, irmão João? Não era por isso. Pedro cuida daqueles irmãos porque eles eram salvos. Só que ele não queria que aqueles irmãos vivessem uma vida miserável na terra como se fosse um ímpio. Um verdadeiro cristão pode acabar vivendo aqui na terra de forma miserável se ele se deixar amoldar pelas paixões terrenas. Deus vai resgatar eles no último dia. Só que vida miserável vai ser aquele cristão se ele deixar as paixões moldarem? Que sofrimento que aquele cristão vai ter? Os irmãos conseguem pensar em algum exemplo da Bíblia em que se deixou amoldar pelas paixões dessa terra? Consegue, Rutinha? Você consegue lembrar de algum personagem bíblico que se amoldou às paixões, mesmo sendo cristão de verdade, mesmo sendo salvo, ele se amoldou às paixões? Consegue pensar em algum agora? E aí, ele sofreu por isso. Salomão... Não, Caim não era salvo. É um salvo, que se deixou amoldar pelas paixões. Caim, ele era perdido, ele não era salvo, e ele se deixou amoldar. Mas um salvo que se deixou amoldar. Salomão. Mas tem um que nós vimos em um retiro. Foi Judá. Sansão também. Esse deixou. Mas Judá foi outro. Lembra? Problemas na família da aliança. Era o título do retiro lá para trás. Olha o quanto que Judá... Pode dizer, Abraão. Isso. Exatamente. Todos. Por quê? Porque nós somos fracos. Porque nós somos fracos. Porque naquele momento ali, eles não estavam cingidos. O entendimento não estava cingido. Veja como foi que Judá sofreu quando saiu de casa. Judá se separa da família. Não sei se os irmãos lembram, mas Judá se separa. Depois que José é vendido, passam-se uns anos e o que acontece? A família começa a se desestruturar mais ainda. Aí Judá sai da família. Ele sai de casa. Aí ele casa com a cananeia e tem filhos. Veja só a decadência. Judá se deixando amoldar pelos pensamentos do mundo. Ele casa com a cananeia,
tem filhos ímpios, os filhos morrem por causa da impiedade, Deus mata eles. Então veja que sofrimento. Veja você ter seus filhos mortos por conta da impiedade. E você que é crente, você sabe que Deus matou por causa disso. Depois, ele quebra a promessa com a nora, né? Porque ele prometeu que entregaria o seu filho mais novo para ela, quando ele tivesse mais velho. Ele ficou cego espiritualmente, ele não via o erro, é tanto que julgou que o problema estava na nora e não nele. Foi apenas um abismo chamando o outro abismo, e ele foi caindo. No final deu tudo certo, não foi? Deus salvou Judá. A descendência, ao fim, a descendência de Cristo veio de Judá. Mas olha o quanto sofrimento ele passou, até que por fim, muitos anos depois, ele pudesse se arrepender, e aí ele, a partir dali, pôde se regozijar na graça. Olha quanto tempo e quanto sofrimento Judá passou. Jacó foi do mesmo jeito. Abraão acabou de falar. Jacó foi do mesmo jeito. Ele só teve paz de espírito quando nos últimos anos da vida ele entrou no Egito, que foi para viver com José. Jacó viveu mais de 100 anos, meus irmãos. Você imagina sofrer 100, 90 anos de sua vida, passar agoniado, sofrendo. Foi isso que aconteceu com Jacó. Por isso, Pedro, que havia passado por isso, por esse sofrimento, ele também alerta os irmãos, porque agora ele estava liberto. Pedro tinha passado por aquela provação, porque lá na frente esses irmãos iam precisar dele. Então ele cai, ele afunda, Cristo pega ele, levanta, mas agora quem ele vai ter que levantar vai ser Pedro, vai ter que estar ajudando os irmãos a se levantar, porque os irmãos estavam afundando também. Por isso que ele diz, não se amoldem às paixões terrenas. Alícia, você ainda está em Efésios capítulo 2? Lê o versículo 4. Pronto, para aí. Veja só. Deus sendo rico em misericórdia. Lembra que ele chega em Pedro e estende a mão para puxar ele? É a misericórdia. Sendo rico em misericórdia com quem nos amou. Versículo 5. Veja a graça novamente aqui. Aqueles irmãos que estavam ali tinham sido vivos, eles eram mortos, mas Deus deu vida por meio da graça. Pela graça sois salvos. Versículo 6. Veja só, ele ressuscitou e fez o quê? Ele ressuscitou e fez o quê? E nos fez... O que é que ele fez quando tirou Pedro, que ele estava sendo afogado? O que é que ele fez? Ele volta para o barco. E aí o que é que acontece? O vento para. O barco ali era a salvação deles, porque a fé deles era pouca. Se eles tivessem fé, eles iam caminhando, eles iam sair da terra e atravessar o mar caminhando, todo mundo lá cantando os salmos, atravessando aos pés enxutos. Mas eles precisavam do barco, não é? Então Cristo traz de volta eles para o barco, ele assenta nos lugares celestiais. Nós nesse momento agora, nós estamos nos assentando nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós estamos nos preparando para esse momento. Aqueles irmãos estavam assentados nos lugares celestiais porque foi reservado. Lembra de Apocalipse? Os 24 anciãos sentados nos tronos vão ser nós. Se nós não tivermos uma vida santa, nós não vamos estar sentados naqueles tronos. Porque se você não é santo, você não é cristão verdadeiro. Você é nominal. Os nomes daqueles irmãos estavam gravados no livro da vida. Eles foram resgatados por Cristo quando eles estavam afogando no pecado. Os nossos nomes, hoje em dia, agora, nossos nomes não foram escritos com tinta e caneta. Eles foram escritos por meio dos dedos tingidos de sangue do próprio Cristo. Foram os dedos em sangue de Cristo que nos colocou no livro da vida. O que é que Pedro quer de nós nesse segundo ponto? Ele quer que nós busquemos uma vida de santidade. E como é que a gente vai fazer isso? Não nos amoldando às paixões antigas. Mas para finalizar, meus irmãos, Pedro alerta aos irmãos que nós devemos ter uma vida santa e nós vamos ser vitoriosos quando nós
tornarmos santos em todo o procedimento. Vamos lá. Para finalizar, vamos voltar para a 1 de Pedro e finalizar o segundo ponto e encerrar esse estudo. Aqui ele vai mostrar para nós qual é a segunda divisão de ter uma vida santa. Aqui é tornar santo em todo o procedimento. Vamos lá, 1 de Pedro 1, versículo 15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então aqui ele está dizendo, você tem que ser santo em todo o seu procedimento, ou seja, toda a sua vida deve ser a busca pela santidade, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, o esforço de não se amoldar às paixões não iria se limitar a apenas um momento. Eles deveriam se manter santos dia após dia. Era um desafio constante, era um desafio que era exaustivo, era um desafio que eles deveriam lutar. O soldado não volta para casa antes que a guerra termine. Ele finaliza, ele vai até o fim. Mesmo que ele morra no campo de batalha, mesmo que aconteça, esse momento é um campo de batalha. Mesmo que nós venhamos a morrer aqui e ainda o campo de batalha continuar, nós devemos até o fim de nossas vidas sermos santos, porque o nosso Senhor é santo. Santo para aqueles irmãos naquela época era muito difícil, meus irmãos. Aqueles irmãos não sabiam o que era santo mesmo. Eles viviam na impiedade. Nós vimos nos estudos de Lucas, nós vimos nos estudos tantos outros que o pastor trouxe, aquela época era uma época de impiedade. De acordo com as histórias, os próprios deuses, que eram gregos e romanos, cometiam pecado. As histórias que eles criavam era que os deuses eram pecadores. Como é que aqueles irmãos iam saber o que era santidade? O que era que aqueles irmãos iam ter como referência para saber o que é santo? Hoje em dia nós temos. João, qual é o maior exemplo de uma pessoa santa? Cristo, nós sabemos. Aqueles irmãos sabiam quem era Cristo? Sabia, eles ouviam falar. Mas no cotidiano deles, qual era o outro exemplo de um grupo no século XVI que vivia em santidade? Quem eram? Os puritanos. Nós temos exemplos. Aqueles irmãos, eles tinham ouvido falar de Pedro, Cristo, mas não eram tantos exemplos na vida, porque todo dia que eles tinham era impiedade. Era sacrifício a outros deuses, era sacrifício para deuses gregos, para deuses romanos, era prostituição, era tudo de ruim, estava naquele meio ali. Imagine como é que os irmãos iam viver uma vida santa daquele jeito. Então o que é que ele faz? Deus coloca o padrão dele. Pedro escreve essa carta e agora os irmãos conseguem ver o padrão. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. O padrão é Deus. Então, santo aqui, os irmãos devem viver em santidade porque Deus é santo e o padrão e a referência era Deus. Eles deveriam pegar Cristo naquele momento ali, que era o próprio Deus, e ter como referência. Eles tinham ouvido falar de Cristo. Eles sabiam que Cristo multiplicou pães, eles sabiam que Cristo andou sobre as águas, eles sabiam de tudo isso, aqueles irmãos sabiam, porque Pedro tinha falado: meus irmãos, eu afundei quando eu tentei, pela minha força, andar sobre as águas. Então eles ouviam de Pedro. Essa separação de santidade é a separação do mundo, das influências. Era difícil, mas aqueles irmãos tinham que fazer isso. E nós temos que fazer isso nos nossos dias. Olha a impiedade. Você vai dessa rua até a outra e você já vê impiedade. Você vai daqui para outra cidade. É pior? Então, não se amoldar às paixões é uma forma também de viver em santidade. E nós devemos fazer isso sempre, todos os dias. Acompanhe os irmãos a leitura que eu vou fazer. Quando Cristo vai orar, lembra que eu falei que Cristo, quando subiu no monte, ele foi orar? Olha aqui o que é que ele estava orando. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Olha só, Cristo está orando por nós. Ele está orando pelos seus filhos. Agora, somos nós. Ao passo que eu vou para junto de ti. Ele vai subir, ele vai voltar para junto do Pai. Mas nós vamos ficar na terra. Nós vamos ter que lutar. Pai Santo,
Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu. Lembra? Pedro ia morrer. Mas Cristo trouxe de volta. Cristo resgatou. Exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Judas Iscariotes já ia se perder. Ele não era crente, ele não era um cristão. Não era verdadeiro. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja só, não peço que os tires do mundo. Olha só, não peço que tire os meus filhos do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Olha só, santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pedro ouviu a oração sacerdotal. Pedro estava na hora que Cristo estava mostrando para eles a oração. E sabia que aqueles irmãos deveriam se manter firmes, mas por breve tempo. Aquilo era passageiro, era um vento, era uma onda que estava passando. Apenas enquanto se cumpria o propósito deles aqui na terra. Os irmãos deveriam viver aqui na terra com os olhos voltados para a eternidade. Porque aquilo que era mais precioso já estava garantido, já estava guardado. E aguardar na graça os poderia fazer experimentar um pouco do contentamento da alegria vindoura, um pouco do céu, mesmo que estivessem em provações. Assim também devemos ser nós. As provações e lutas do presente são passageiras, meus irmãos. Os anos, eles vão-se rapidamente. Nosso vigor se esvai mais rápido ainda. Mas a graça que foi dada está sendo derramada em nossas vidas pela eternidade. Daqui a poucos anos, todos nós estaremos reunidos para jubilar junto ao nosso Senhor. Todos nós vamos estar. Todos nós vamos estar mortos daqui a alguns anos. Vamos estar juntos, jubilando e cantando ao Senhor. As dores e os sofrimentos do agora vão se passar. E rapidamente nós vamos nos esquecer desse sofrimento que estamos passando agora. A alegria vai ser maior que o pior momento que estamos passando por aqui ou que vamos passar. Cingir o entendimento e aguardar na graça deverá ser nosso exercício diário. É o nosso desafio. Devemos cuidar para que aquilo que deixamos ter influência em nossas vidas, ela deva ser cuidada. Aquilo que nos influencia deve ser com muito cuidado. Devemos ser sóbrios, discernindo aquilo que é bom para a nossa alma. E por último, buscando viver uma vida santa. Portanto, o cristão será vitorioso em meio às provações, quando ele primeiro cingir o entendimento e esperar na graça, e em segundo, quando buscarmos a santidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.